Um tempo com o Senhor. Esta lição é uma lição constituinte dos elementos básicos da vida cristã. E nós precisamos desse elemento que é um tempo com o Senhor. Em seu livro de oração, Andrew Murrow nos fala de uma pergunta feita pelo presidente de uma conferência de pastores. Todos que oram 30 minutos por dia, levante a mão. De toda aquela congregação, somente uma mão foi levantada. O presidente então pediu que aqueles que oravam 15 minutos por dia levantassem a mão. Metade dos presentes levantou a mão. Quando ele perguntou quem orava 5 minutos diariamente, o restante levantou as mãos. Amados irmãos, não é essa a situação entre nós hoje? Todos devemos nos perguntar: quanto tempo eu passo diariamente com o Senhor? A necessidade de mais tempo, a necessidade mais preeminente entre os cristãos hoje é despender algum tempo diariamente lendo e orando na presença do Senhor. Precisamos despender algum tempo diariamente na esfera física para obter nutrição para o nosso corpo, comendo alimento físico. Quanto mais tempo precisamos usar para obter nutrição espiritual, comendo alimento espiritual? De acordo com a presente situação, quase todos os cristãos sabem como estudar, memorizar, meditar e pesquisar a Bíblia para ter conhecimento. Mas pouquíssimos sabem como ir à palavra de Deus para desfrutar o Senhor e receber nutrição espiritual. Como pessoas que têm Deus vivendo em seu interior, precisamos separar algum tempo diariamente para ir à palavra de Deus a fim de desfrutá-lo, nos alimentar dele e receber nutrição espiritual. A partir das experiências e testemunhos de outros, está claro que precisamos passar pelo menos 30 minutos diariamente com o Senhor a fim de contatá-los e ser fortalecido por Ele. Durante esse tempo precisamos ler e orar. É preciso, e isso não pode ser feito adequadamente em apenas 1 minuto, 5 minutos ou 10 minutos. É preciso mais tempo para se ler e orar de maneira apropriada. Até mesmo meia hora para se ler e orar é muito pouco, mas certamente podemos passar meia hora com o Senhor. Meia hora diariamente para ler com oração sua palavra. E a parte da manhã é o melhor momento para fazermos isso. Nesses 30 minutos devemos nos esquecer de conhecimento, uma mensagem, movimento ou obra. Temos de esquecer tudo isso e ter nossa atenção voltada a passar um tempo adequado na presença do Senhor. Essa é a primeira e principal experiência diária a qual todos os cristãos, como filhos de Deus, devem ser introduzidos por pelo menos 30 minutos diariamente. Temos de aprender a não exercitar tanto a nossa mente, mas simplesmente exercitar o nosso homem interior, o nosso espírito, em ler com oração. É impossível que um cristão que gasta menos de 30 minutos diariamente na presença do Senhor seja adequado e saudável espiritualmente. Esse é um princípio físico. Será que alguém que não come diariamente pode ser saudável? Por isso que a situação do cristianismo hoje é uma lástima. Se fizermos isso durante algum tempo, o Senhor vai operar uma grande mudança em nós. A nossa experiência de Cristo vai aprofundar e, por fim, a nossa influência sobre os outros será prevalecente. Toda a situação entre nós hoje será radicalmente mudada, não por meio de ensinamento, estudo e exortação, mas por contatarmos o Senhor. Precisamos pagar o preço para passar esse tempo com o Senhor por amor ao nosso crescimento espiritual.
Pela manhã, não devemos amar ficar deitados, sonolentos em nossa cama, tanto tempo com o Senhor. Alguém uma vez nos disse que se amarmos nossa cama, jamais poderemos amar o Senhor. Há uma verdadeira luta entre nós para escolher entre o Senhor ou a nossa cama. Se pela misericórdia e graça do Senhor desejarmos e concordarmos usar mais tempo diariamente na presença do Senhor, o que faremos? De que maneira podemos tocar a palavra de Deus para nutrição e desfrute? Temos de aprender a fazer uma única coisa. Temos de mesclar nossa leitura da Bíblia com oração. Temos de contatar o Senhor mesclando nossa leitura da Bíblia com oração e mesclando nossa oração com leitura. Por isso temos usado uma nova expressão, ler com oração. Precisamos ler com oração a palavra de Deus. Primeiro, comece fazendo uma oração curta ao Senhor. Então abra sua Bíblia e comece a ler. Enquanto estiver lendo, espontaneamente responda ao Senhor com aquilo que você leu. Não leia muitos versículos como um parágrafo longo ou uma passagem longa antes de orar. Enquanto lê, você responde ao Senhor com oração. Não tente fazer longas orações e não ore por muitas coisas pedindo ao Senhor que faça algo por você. Simplesmente aprenda a orar com as palavras que você lê. A oração valiosa, a oração que contata o Senhor é proferir ou expressar o que ecoa em você enquanto você lê a palavra. Esses 30 minutos diários devem ser usados não para pedir ao Senhor que faça muitas coisas, mas simplesmente estar em comunhão com Ele e desfrutá-lo. Quanto mais você o desfruta, mais Ele se agrada. Se pedirmos a Ele que faça isso ou aquilo, Ele dirá: filho tolo, não é preciso que você peça todas essas coisas. Eu posso cuidar disso, você precisa apenas me desfrutar. Irmãos, no Novo Testamento, o Senhor Jesus fala da palavra de Deus como um alimento espiritual. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Toda palavra que procede da boca de Deus é comida espiritual para nós. As Escrituras revelam pelo menos 3 casos de pessoas que comeram a palavra de Deus. Uma delas é Jeremias, que disse o seguinte: achado as tuas palavras, logo as comi. Essa afirmação não se enquadra em nosso conceito humano. Se isso não estivesse escrito na Bíblia, jamais teríamos o conceito de comer a palavra de Deus. Nós diríamos que temos de aprender a respeito da palavra e estudá-la. O máximo que diríamos é que temos de receber a palavra de Deus, mas jamais usaríamos a palavra comer. Isso significa, Jeremias comeu a palavra de Deus e isso significa que ele a recebeu a palavra em seu interior, assimilou-a e tornou-se parte dele mesmo. No mesmo versículo, Jeremias disse: as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Esse é um tipo de desfrute. A palavra depois de comida torna-se gozo e alegria. Gozo é experimentado interiormente e alegria é a expressão interior. A palavra de Deus é um desfrute. Depois de ser recebida e assimilada em nós, ela se torna gozo interno e alegria exteriormente. Também há outros versículos que revelam o mesmo conceito. Davi disse assim: olha, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Salmos 119, 103. A palavra é um desfrute, é mais doce, mais agradável que o mel ao nosso paladar. A partir de todos esses versículos, percebemos que a palavra de Deus é não apenas para aprendermos, mas ainda mais para provarmos, comermos, desfrutarmos e digerirmos. Então, em 1 Pedro, no capítulo 2, vemos que comer a palavra é para provar o Senhor. Lá diz o seguinte: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o leite, sem dolo da palavra, para que por ela cresçais para a salvação, se há que já provaste que o Senhor é benigno. No versículo 2 está o comer da palavra, e no versículo 3 o provar o Senhor.
Quando comemos a palavra de Deus como nosso alimento espiritual, nós provamos o Senhor. Portanto, assim como Jeremias, devemos comer a palavra. Então, nos alegraremos no Senhor e receberemos nutrição espiritual. Amém.